Boa noite a todos. É uma alegria para nós poder estarmos aqui nesta noite. Hoje substituindo o nosso amigo Evaldo Santana, que estava na escala, mas precisou se ausentar. Como colocado pelo cerimonial, nós estudamos o livro Vinha de Luz, livro este que tem a psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, faz parte de uma das obras que é considerada coleção Fonte Viva. Esse livro Vinha de Luz, ele contém 180 capítulos e hoje nós estamos no capítulo 38. O tema que Emmanuel nos traz para a reflexão é o título Servicinhos. Um tema assim nós poderíamos dizer que não é muito chamativo para uma reflexão se a gente colocar na mensagem de falar que vai haver uma palestra com este título, Servicinho. Mas a reflexão profunda que nós vamos ter em cima deste tema, e não é por um acaso que Emmanuel vai trazer para nós este tema Servicinho, porque é para a gente compreender a essência dos mínimos detalhes, ou assim podemos expressar, das pequenas coisas. E Emmanuel traz esta reflexão tirando uma mensagem que está escrita por Paulo no capítulo 4, versículo 32, na carta aos Efésios, em que Paulo assim havia dito: antes sede uns para com os outros benignos. Nesta reflexão já de Paulo, antes de adentrarmos ao que Emmanuel traz, para a gente já compreender a fala que Paulo nos traz. Antes sede uns para com os outros benignos. E o que é ser benigno? Ser uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa esclarecedora, uma pessoa compreensiva. Se a gente for trazer essa compreensão de benignidade, nós vamos trazer vários significados. E nesses vários significados nós podemos começar a refletir a essência de todos e a pergunta que devemos fazer: onde nós nos encontramos fazendo, executando ou realizando atos de benignidade que Emmanuel traz para nós? Até quando nós podemos dizer se nós realmente estamos exercendo esse ser uns para com os outros benignos, É uma reflexão, sim, profunda, por isso Emmanuel vai trazer Servicinhos, esse título para nós. E aí a reflexão que ele nos traz, para a gente poder ir, assim, compreendendo o tema da noite, ele diz assim: grande massa de aprendizes, ou seja, de nós, queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo. Às vezes nós esperamos por grandes acontecimentos para nós, ou grandes tarefas. Às vezes nós pedimos para que possamos ter grandes oportunidades de trabalho, vamos colocar assim. E aí Emmanuel está trazendo para nós o entendimento do servicinho, que começa nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, nessas pequenas questões que nós precisamos trabalhar. E aí eu trago como reflexão também uma leitura que está no livro Minutos com Chico Xavier. É um livro que tem a mensagem trazida pelo amigo José Carlos de Luca, de São Paulo, um palestrante do Movimento Espírita de São Paulo, e ele diz assim, com o tema O Valor das Pequenas Coisas. E ele traz uma mensagem que foi escrita por Bezerra de Menezes, em que Bezerra assim diz: sempre que te decidas a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorda que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria, ou seja, da manjedoura. E aí, nessa expressão, De Luca vai trazer para nós
que Jesus veio nos trazer para a nossa compreensão a questão da humildade, de sermos mais humildes. E a humildade em conexão, vamos pôr assim, com a questão de ser benigno, ela é a chave talvez mais importante para todos nós. Porque a humildade, ela vai fazer com que a gente perceba o outro, ou veja o outro nas mesmas condições do que nós, ou necessitado tanto quanto nós somos desse propósito de crescimento. Então, Emmanuel trazendo essa reflexão e juntamente com essa mensagem que De Luca nos traz, porque ele vai dizer assim, ó, Bezerra nos convida a pensar na estrebaria onde Jesus nasceu. Foi a partir dela que o Mestre mudou a história da humanidade. Foi a partir dela que Jesus se apresentou aos homens como o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, aceite a sua estrebaria e faça dela o trampolim de acesso às grandes coisas que Deus reservou a você. A gente às vezes fica preocupado ou pensando nas grandes coisas, pedindo para Deus essas grandes coisas, mas não ainda edificamos ou construímos ou fazemos essas pequenas coisas que nos cabem. E nesse contexto que ambas as mensagens vêm trazer para nós, que Emmanuel traz e essa reflexão de Bezerra de Menezes também, é para que assim a gente pense e reflita, principalmente em tempos como os nossos atuais, essas reflexões do agora, faz com que nós possamos refletir a necessidade desse processo ou desse procedimento de trabalhar para a nossa renovação interior, que é a reflexão de mudança de atitudes e comportamentos que nós trazemos de momentos anteriores ou de vidas anteriores, da questão interna que todos nós ainda vivenciamos. E ele vai dizer para nós assim, enquanto todas essas grandes coisas não se realizam, ou quando a gente não fica pedindo grandes coisas, somos medíocres no trabalho que Deus nos deu. Vivemos infelizes com as coisas que já conquistamos e não mostramos todo o nosso amor pelas coisas que pelas pessoas que nos afeiçoam a nós. A maior questão que a gente percebe é que nós andamos muito reclamões, podemos dizer assim. Nós, às vezes, questionamos muito pelo que não temos, mas não valorizamos o que já possuímos. A falta de gratidão de todos nós em relação a qualquer situação na vida, ela é crucial para que a gente desenvolva realmente essa humildade e perceba que às vezes nós recebemos muito mais do que às vezes até merecemos. Isso é uma reflexão que Deus traz para nós. Às vezes a gente pensa em querer muito, mas esquecemos de que esse pouco que já trazemos é o essencial para todos nós. E Jesus havia dito, em uma certa passagem do Evangelho, que não se põe fardo pesados em ombros frágeis. E às vezes aquilo que a gente está pedindo, e talvez seja pesado para o nosso momento evolutivo, ou seja, talvez nós não venhamos a dar conta desse propósito ou desse trabalho, isso pode ser até motivo de queda novamente para todos nós. Por isso a reflexão de não se põe fardo pesado em ombros frágeis, ou seja, nós não estamos no momento de achar que vamos construir grandes coisas se nós não começarmos com humildade a desenvolver as pequenas que nos são necessárias no momento. E aí Emmanuel vai dizer assim, aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Emmanuel escreveu esse livro para vocês entenderem, foi psicografado pelo Chico. Deixa eu me trazer aqui para vocês o ano correto em que Emmanuel vai trazer para nós esta mensagem no ano de 1951. Escrita no dia 25 de novembro de 1951, ou seja, há mais de 50 anos,
Chico psicografou esta mensagem de Emmanuel. Percebe que está muito atual com os nossos tempos hoje? Mesmo o Evangelho de Jesus, por isso a mensagem, o Evangelho considerado palavras de vida eterna, porque há mais de 2000 anos nós temos a certeza que Jesus está falando conosco hoje de uma mensagem que foi trazida pelos evangelistas há tempos atrás. Então, Emmanuel traz para nós esta reflexão, e aí a gente pensar na grande imprensa, a gente vai pensar nas redes sociais. Aquele que acha que, por exemplo, não tem muitos seguidores ou não é muito bem visto, né, nesse contexto. E aí ele diz assim que a maioria ainda anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Então, às vezes, nos falta essa alegria, esse sorriso fraterno, essas boas maneiras, e esses servicinhos é que Emmanuel vem trazer para nós, que é o que engrandece, que é o que faz a gente estar bem. Hoje, descendo pela JK, tem um mural, um outdoor desses ali próximo na Avenida da JK, eu vi assim escrito: um sorriso às vezes faz bem. E é isso que às vezes a gente acorda já rancoroso, já preso a algum sentimento, alguma mágoa, alguma revolta que tem faltado para nós. Certa vez perguntaram para Francisco de Assis, quando ele caminhando pelo comércio, na época lá, o que era preciso fazer para que eles pudessem manter essa harmonia, manter a alegria e vender bem. Eu estava falando de um comércio. Ele apenas disse: mantenha o sorriso no rosto. Então, essa falta para nós que Emmanuel vem colocar, dessas mínimas coisas ou desses gestos de humildade que requer de nós esse propósito de engrandecer a nós mesmos, porque esse sorriso no rosto, ele faz bem para o próximo e faz bem muito mais para quem dá. Porque o próprio Francisco vai dizer que é dando que se recebe. Então, se você está sorrindo para alguém, não com uma situação de ironia, nós não estamos falando nesse sentido, mas de fato trazendo essa alegria interior. Emmanuel diz assim: um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não se comporta, esclarecimentos imediatos. Uma passagem que diz assim que o mal não merece comentários. E o que mais temos feito hoje em dia é comentar coisas que não compensam, que não devidas, né? Uma situação, aumentando uma situação, como aquele telefone sem fio, né? Ouve de um jeito, passa de outro. E aí a gente vai assim. Emmanuel traz para nós também a questão de entender um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa nesse sentido. O transporte de um fardo pequenino, ou seja, bons gestos de ajudar alguém que precisa de um auxílio, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, ou seja, amigável, produtiva, né, algo vantajoso, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural. Constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração, ou seja, passam despercebidos, nem se importam, nem deem valor a isso. Que importa, Emmanuel pergunta, a cegueira de quem recebe? Que importa se o outro não vai dar valor ao sentimento que nós estamos lhe direcionando? Que importa nesse sentido para nós? O problema é com o outro, não é conosco. Tem uma mensagem que traz para nós a reflexão, uma vendedora numa loja, no comércio, ela ali atendendo a pessoa e a pessoa descarregando nela suas mazelas, vamos dizer assim. Sua revolta em relação ao preço do produto, sua revolta em relação a várias questões. E a pessoa atendendo ela super bem, com aquela alegria e tudo. Quando ela sai,
a outra aproxima e fala: como é que você consegue suportar tudo isso? Ela só vira e diz: o problema não é meu, é dela. Se eu trago isso para mim, já passa a ser problema meu. Então nós, muitas das vezes, guardamos conosco o problema que o outro nos oferece. E aí entra a humildade nesse sentido, para a gente reconhecer que o outro ele é falho, como nós também somos. Que o outro ele tem direito, entre aspas, de fazer o que quer, mas ele terá consequências e responsabilidades dos seus atos, e que cabe a nós aceitar o que o outro faz, ou fala ou não. A questão é, o outro falou, entra aqui, sai aqui, como se diz, mas nós não, nós preferimos guardar, ficar remoendo isso, conforme a mensagem nos traz de Emmanuel, e ficar brigando, levando isso adiante. Às vezes a pessoa falou uma situação conosco, já tem tempos, anos até, mas ainda estamos arrastando isso conosco até hoje. E aí tem uma passagem no Evangelho, se eu não me engano, é no livro Boa Nova, em que Jesus, caminhando com os discípulos, eles tinham que atravessar um pequeno riacho, ou um pequeno córrego, vamos dizer assim. E um dos discípulos, que é o Pedro, percebeu uma atitude de Jesus. Naquele tempo, um homem ele não podia tocar uma mulher em local público a menos que tivesse a conscientização dela ou que ambos fossem casados. E Jesus, percebendo uma mulher tentando atravessar o riacho, ele a pega no colo e atravessa ela do outro lado do riacho. Pedro ficou remoendo aquela questão. Por que Jesus pegou aquela mulher ou tocou naquela mulher? E ele foi. Eles caminhavam de uma cidade a outra, vamos imaginar que fosse de Divinópolis a Cláudio, por exemplo, e eles caminhando, indo Jesus para levar a mensagem, e chegou lá, Pedro vai e vira para Jesus e pergunta: Senhor, por que você pegou aquela mulher? Jesus vira para Pedro e traz para ele a reflexão que cabe a todos nós. Eu a apenas atravessei de um lado para o outro do riacho. Você traz ela contigo de lá até aqui. Percebem a diferença? Que às vezes algo ficou lá atrás, mas nós ainda postergamos e levamos isso adiante. E às vezes a humildade que nós falamos nesse contexto é justamente para que a gente perceba um perdão que precisa ser dado ou uma ofensa que precisa ser refletida. Porque o outro ofendeu, o problema é ele com ele. Se nós aceitamos a ofensa, já passa a ser o problema nós com nós. Chico com Emmanuel, aconteceu um episódio com Chico, e Emmanuel vem dizer para Chico que isso estava atrapalhando a sintonia para o trabalho prosseguir. E Emmanuel diz para Chico que ele haveria de ter que pedir perdão. Mas Chico vira para Emmanuel e diz assim: mas não fui eu que ofendi, não cabe a mim pedir perdão. E aí Emmanuel diz: mas você tem que fazer esse movimento, porque se você ficar ainda guardando esse sentimento, não vai haver conexão, nós não vamos conseguir entrar em sintonia para o trabalho prosseguir. E aí Emmanuel orienta o Chico a ir lá pedir perdão. E Chico faz a pergunta: mas se a pessoa não me der o perdão? Emmanuel diz para ele a reflexão que cabe a todos nós: isso já é problema dele. Você fez a sua parte. Se ele não fez a dele, problema dele. Então nós não temos que preocupar com o que o outro pensa em relação a nós, com o que o outro pensa em relação às questões. Cabe a nós buscar fazer o que nos cabe, que são essas pequenas coisas, esses pequenos servicinhos, no dizer de Emmanuel, que vai nos fazer crescer e se tornar tendo oportunidades de grandes coisas. Ou seja, trabalhar nessas pequenas coisas para que a gente tenha a oportunidade de Deus nos ver na condição de dar mais oportunidades de talentos para nós. Às vezes nós estamos enterrando essas pequenas oportunidades como este talento que nos foi dado e queremos grandes outros talentos
sem ainda multiplicar esse talento que nós recebemos, ou seja, essa oportunidade que nós recebemos de desenvolver as nossas aptidões, as nossas qualidades do coração, conforme o Evangelho nos traz. Então, nesse dizer de Emmanuel, na própria mensagem que Jesus traz para nós no Evangelho, antes mesmo de vir ao altar pedir qualquer coisa ou deixar a nossa oferenda, que é o nosso pedido, né? Analise se não há nada que te impeçais, ou seja, se não há algo que nos envolve, que está impedindo que a gente caminhe adiante, ou que a gente cresça, que a gente floresça, que a gente desenvolva em nós as qualidades que trazemos. Porque às vezes esse propósito de desenvolver um afeto, um perdão por alguém, ou uma proposta de trabalhar uma dificuldade que ainda trazemos, é justamente para que a gente resolva as situações internas e cresça. O que nos atrapalha para o nosso crescimento é justamente essas dificuldades. E Jesus vem nos convidar à poda dessas arestas, né? Ou limpeza da eira, como ele coloca na outra passagem do Evangelho. Limpar essas imperfeições que ainda nos envolvem para que a gente possa realmente crescer e desenvolver e se tornar maior conforme a proposta do Evangelho. Então, lá na parábola dos talentos, Jesus fala do tesouro escondido, que é essas oportunidades que nós recebemos como esse tesouro para o nosso crescimento. Nós, às vezes, pensamos no talento como uma virtude que já desenvolvemos. Não é nesse sentido, porque no propósito que a mensagem do Evangelho vai nos trazer, uma virtude ela fortalece a outra. A fé no dizer do Evangelho para nós, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar que ela é a mãe de todas as virtudes. Jesus diz que ela é uma semente que se cultivada, que se regada, que se colocada num terreno produtivo, ela cresce e dá frutos. Ou seja, a fé, como demais virtudes, se encontram em nós, precisando ter esse olhar. E às vezes a nossa fé ainda não é o suficiente por motivos outros, de situações outras, que nós mesmos estamos impedindo esse desenvolvimento, esse crescimento. Nós esperamos que a fé, pedir Deus a fé, ela vai vir como um passe de mágicas, como uma estrela cadente e vai cair, pronto. A fé ela é construída como a paciência, como a tolerância, como a compreensão, como a aceitação, como todas as outras são construídas em nós. E nós temos esse propósito, esse objetivo para ir aos poucos trabalhando, modificando isso. E aí Emmanuel diz assim para nós: quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Ou seja, ele coloca claro nesses servicinhos diários úteis. Santo Agostinho traz para nós no Livro dos Espíritos, pergunta 919, a reflexão sobre nós irmos buscando uma reflexão diária sobre as nossas ações, nossas atitudes. E aí ele traz para nós o entendimento do conhecermos a nós mesmos. A partir desse propósito, nós vamos assim ir nos conhecendo aos poucos, percebendo ainda aquilo que nós não construímos de positivo em nós. Mas aí a gente percebe qual o movimento, qual o caminho devemos fazer.
Jesus, na parábola sobre a casa edificada sobre a rocha, quando ele nos convida a edificar, a assentar as nossas bases sólidas na rocha e não na areia, esse movimento simbólico que ele traz para que a gente se fortaleça na fé, para que a gente de fato construa a nossa vida pautada num sentimento verdadeiro, no amor profundo e na fé construtiva, é que a gente vai entendendo esses mecanismos. E aí eu trago também outra mensagem que está também, que Emmanuel nos traz, sobre uma reflexão. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Ou seja, o que é para nós agradáveis aos olhos do Senhor? Quando Santo Agostinho pergunta, vai trazendo para nós a reflexão sobre o conhecimento de si mesmo, Kardec voltou a perguntar a ele, mas como nos conhecer? Como então entender esse propósito e nos esforçar para trabalhar essas maledicências assim que ainda trazemos? E ele diz justamente nesse esforço diário. Então, quando Emmanuel vem dizer para nós, para que a gente aproveite essas oportunidades de trabalho, essas oportunidades de ir desenvolvendo aos poucos esses servicinhos em nós, ele justamente nos traz para esse entendimento do conhecimento. Porque ali a gente vai sabendo lidar conosco mesmo. Hoje, cada qual de nós sabemos o que foi bom, o que foi bem feito e aquilo que a gente precisa, a partir de amanhã, com uma nova oportunidade, ir lá e olhar diferente para isso. Começar a reanalisar o comportamento em cima disso. E aí nós precisamos buscar, com a nossa fé, essa esperança, construir esse propósito, desenvolver esses mecanismos, trabalhar em nós essas oportunidades para que a gente desenvolva realmente esses compromissos conosco mesmo. É nesses valores pequenos que a gente entende, nesses servicinhos menores, mas que é a nossa grandiosidade, que na verdade cada qual de nós vai perceber isso com outro olhar. Emmanuel também, trazendo para nós uma reflexão no livro Fonte Viva, capítulo 37, em que ele vai falar sobre a obra regenerativa, ele traz para nós uma mensagem de Paulo, que está em Gálatas, e ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, ou seja, que já tem uma compreensão de ser cristão, ou seja, de trabalhar o evangelho em si, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Ou seja, para que nós também não venhamos a cair no mesmo equívoco, no mesmo erro, no mesmo deslize, no mesmo desequilíbrio. E aí Emmanuel traz para nós assim: nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Elogio demais, conforme dizem, também é pejorativo, faz a pessoa entrar num movimento de muita vaidade. Como condená-lo, ficar menosprezando os seus atos, é pior ainda. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de ciúmes, de perfumes, desculpa. E aí ele diz assim: sejamos antes de tudo humanos. E o que é ser humano? Né? Não no sentido da questão que às vezes nos falta essa espiritualidade em nós. Ser humano, mas ser espiritual, igual ele está colocando aqui para nós na mensagem de Paulo. Se permanecemos indiferentes, sustentamos também a perturbação no outro. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Então, de acordo com o que nós damos, nós recebemos, no dizer de Francisco de Assis.
E ele vai trazer para nós assim: ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Ou seja, se às vezes nós não teríamos caído também, se nós não teríamos nos deixado levar pelas imperfeições que trazemos ainda. Porque quando Jesus nos convida a orar e vigiar para não cair na tentação, a tentação não é algo fora, é algo que existe dentro de nós, é o que ainda nos faz ainda ser levados para essas questões que, no dizer de Paulo, não convém, não edifica. Então, Emmanuel diz: ninguém poderá exercer o respeito que devemos a todas as coisas e criaturas, situando-nos na posição de acusado. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. É o que nós comentamos sobre o que o Chico teve de fazer. Porque se nós não fizermos esse movimento, permaneceremos na mesma situação. Nada se modifica, nada se concretiza, nada se realiza. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, ou seja, é mais fácil para nós manter a situação condenando a atitude do outro sem perceber como teria sido para conosco, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Então todos nós estamos sujeitos a essas quedas, todos nós estamos sujeitos a errar. Isso faz parte do nosso processo existencial, da nossa caminhada evolutiva. Nós só temos duas possibilidades na vida: ou a gente erra ou a gente acerta. O acerto, ótimo, faz com que nós caminhemos e buscamos cada vez mais melhorar. O erro, é necessário a gente ter dois movimentos. O primeiro é não se colocar no sentimento de menos-valia, no sentido de ficar se culpando. Jesus, na parábola do filho pródigo, traz essa reflexão. Quando ele, filho mais novo, caído em si, ou seja, buscando sua reflexão, ele analisa a vida que estava levando. Ele analisa suas ações, suas atitudes que o levaram a afastar da casa do Pai e buscar pelo prazer em terras longínquas. E ali ele se vendo infeliz, porque Jesus fala que ele caiu em carência. Ele infeliz, não bem resolvido, ele cai em si, ou seja, ele começa a se olhar, a se conhecer, a analisar suas ações e atitudes, e ele diz ao Pai: Pai, não me sinto mais feliz, ou seja, eu me sinto indigno, sou indigno porque errei perante ti, perante tudo. Né? E ele diz: mas me dá trabalho. É nesse contexto que Jesus traz para que a gente não se apegue à culpa pela situação que aconteceu e trabalhar o sentimento de construir um novo caminho. O filho mais novo vê a oportunidade e diz: Pai, me dá trabalho, ou seja, me oportunize uma nova chance para reparar o que eu fiz. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar em nós a humildade, porque para a pessoa estar nessa condição de pedir uma nova oportunidade, ela já tem que estar nesse caminho da humildade, entendendo suas dificuldades como a de todos. E aí ele pede: Pai, me dá trabalho. E Jesus diz para nós não ficar na culpa, no movimento de que erramos, vamos ficar caído, deixar para o tempo resolver, como se nós tivéssemos realmente oportunidade lá na frente de talvez nós sermos chamados, conforme Santo Agostinho coloca, se acaso Deus nos chamar hoje, algo que fiz de errado ou deixei de fazer. Então nós não sabemos se nós vamos ter o amanhã como oportunidade para trabalhar isso. E nós não estamos falando na questão do espírito imortal. Nesse contexto, nós vamos ter sim a oportunidade, mas tem que haver um processo que Jesus diz sobre o arrependimento.
que a pessoa pode manter-se nesse processo sem se arrepender das suas ações. E sem esse arrependimento, não funciona. O arrependimento é o que fez com que o filho mais novo na parábola se religasse ao pai. Pai, eu me sinto indigno, ou seja, estou arrependido das minhas ações. Me dá trabalho, ou seja, me dê uma nova chance. Isso é se arrepender. Isso é o que nós, nesse contexto, Jesus traz para que a gente desenvolva a humildade, aceite a nossa vida com as provações que trabalhamos, precisamos crescer e percebemos as nossas questões a trabalhar. E aí o erro ou o acerto nesse sentido, errar, não ficar paralisado na culpa, e sim levantar, como a proposta que Jesus traz na parábola, e ir trabalhar para desenvolver o que precisa, para reconstruir seu caminho. Então, nesse contexto, nós temos duas oportunidades, ou seja, ou a gente erra ou a gente acerta. O erro é aprendizado, como o acerto também é. O erro, e aí a gente pode refletir nessa situação, o porquê Jesus usar o filho mais novo pela falta de experiência, de que os menos experientes vão ainda buscar caminhos ainda tortuosos, mas aquele que já passou por uma provação, ele não busca isso novamente, porque esse erro fez ele acordar e crescer. Assim como todos nós, em qualquer situação que nos fez chegar até aqui. Por isso, nós estamos aqui novamente reencarnados, como a doutrina traz, com uma oportunidade de trabalhar novamente, reajustar o nosso caminhar, reconstruir o nosso caminho. Na parábola que Jesus traz também como o semeador, ele joga para nós as oportunidades que os terrenos da vida nos traz. Nós somos semeadores, ou seja, quem semeia um dia colhe, e nós vamos colher o que nós semeamos. Hoje estamos colhendo e precisamos refletir no agora para amanhã não estar ainda plantando hoje coisas piores para colher. Por isso, nesse dizer de Emmanuel, é começar com essas pequenas coisas, esses servicinhos, para que a gente realmente construa algo positivo a partir de então. Ok? Deu tempo, Mário? Agradecemos a todos. Uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.